Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Sejam muito bem-vindos a mais um VMUG São Paulo. Fazia tempo que eu não vinha por aqui, estava com saudades, então obrigado aí pelo convite. E eu vou falar hoje sobre um negócio que é um pouco relativamente novo. Eu acho que deve ser uma coisa muito mais nova ainda para quase todo mundo que está participando aí. Vou falar sobre o Oracle Cloud VMware Solution, uma solução nova da Oracle, que em parceria com a VMware, que você pode rodar o seu workload VMware dentro da Cloud Oracle. Para quem não conhece, hoje eu estou trabalhando na Oracle, já tem 6 meses. Só um minuto, peraí. Obrigado. Peraí, gente, eu vou pegar água aqui, o cachorro... Ai! Meu Deus, matou o cachorro. Foi mal. Pisou em cima dele. Não, foi mentira. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Esse aqui é o que eu falo que é o meu protetor. Se eu falar qualquer besteira, qualquer coisa que eu falar aqui, quem está fazendo essa apresentação é o Valdecir, CPF, pessoa física, não é a Oracle. Eu trabalho na Oracle, estou falando do produto da Oracle, mas esse é um safe harbor que a gente coloca antes de qualquer apresentação. Tá? Então, para quem não me conhece, vou me apresentar. Eu sou o Valdecir, todo mundo conhece pode me chamar de Val, que é mais fácil de falar. Hoje estou trabalhando como Cloud Solution Engineer na Oracle. Vocês podem me encontrar aí no Twitter bastante com o HomeLaber. Eu tenho um blog, homelaber.com.br. Podem me adicionar lá no LinkedIn, Valdecir Carvalho, é só procurar lá que vocês me acham. E tem também lá um site chamado valdecir.me, que tem todos os links aí para as minhas redes sociais. Quem quiser me mandar mensagem no Zap, pode mandar. Esse aí sou eu e meus filhos, o João e a Mari. Antes da pandemia, vocês podem ver que eu ainda tinha cabelo, isso aqui é o Covid Hair, que cansei de ficar com o cabelo daquele tamanho e precisei cortar em casa mesmo. Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu vou fazer um overview bem rapidinho aqui do que é a Oracle Cloud, o que a gente faz. Eu imagino que muita gente ainda não conhece o que é a Oracle Cloud, o que a gente faz. A solução, a Oracle está na Cloud já há um bom tempo, mas ainda não é principalmente aqui no Brasil, não é tão conhecido. Muita gente ainda pensa que a Oracle só vende banco de dados, mas não é assim, tá? O que a gente como a gente se posiciona no mercado, né? A gente é uma nuvem para empresas, então todas as nossas soluções são realmente enterprises, a gente trabalha com cargas de trabalho bastante grandes, a Oracle roda dentro da nuvem Oracle. Então, a gente tem esse DNA de ser realmente uma nuvem desenvolvida para empresas. E, por muitas vezes, a gente acaba... os menores, aquelas startups, acabam não conhecendo tanto o que a Oracle tem para oferecer, mas as empresas grandes já conhecem, já usam. A gente tem um volume de clientes bastante grande, bastante consideráveis aqui no Brasil. Então, o próprio Zoom, onde a gente está rodando essa apresentação hoje, roda no ambiente da Oracle Cloud. Vamos seguindo aqui rapidinho, só vou falar um pouquinho esse é o panorama geral do nosso portfólio de serviços em cloud. Então, a gente tem tudo que vocês possam imaginar e estão acostumados com as outras clouds, IA, SaaS, PaaS, então, compute, container, storage, parte de redes. A gente é muito forte nessa parte de data management. Banco de dados é a nossa praia, então a gente oferece vários sabores de banco de dados, principalmente o banco de dados Oracle, rodando dentro da nossa cloud de várias maneiras, seja o banco de dados autônomo, seja o banco de dados tradicional ou um banco de dados não relacional. A gente tem todas essas ofertas. E mais aí a parte de segurança, governança. Então, tudo que você imaginar, tem lá na AWS, a gente também tem. Tá? Então, o que você encontra nas outras clouds, você vai encontrar na cloud da Oracle. Falando aqui onde a gente está, né, esse é o nosso footprint hoje. A gente está em 22 regiões e tem mais 14 planejadas. Hoje a gente tem um data center em São Paulo, então se você quiser rodar essa solução do OCVS ou qualquer outra solução cloud da Oracle, você consegue rodar isso em São Paulo, e a gente está planejando aí uma próxima
para o final desse ano, começo do próximo, para Vinhedo. Então a gente vai ter uma resiliência aqui dentro do país. E a gente tem algumas outras coisas que são legais, que são as interconexões com a Azure. Então eu consigo ligar de uma maneira muito, muito fácil a cloud da Oracle com a cloud, com o Azure, da cloud da Microsoft, para você consumir serviços lá e vice-versa. Falando um pouco, de novo, do que a gente tem, né? Então a parte de computação, rede, storage, banco de dados, isso eu até convido vocês para irem olhar e pesquisarem. Assim, a gente tem uma grande força, que é o preço. O nosso preço é mais barato do que a concorrência. A gente não cobra dados inbound, então dados de saída que, dependendo do que você estiver hospedando, você vai acabar gastando uma grana, sai caro, a gente não cobra. É o mesmo preço, tanto se você quiser rodar um workload no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, o preço é sempre o mesmo. E a gente entrega um SLA de desempenho, não é só um SLA de disponibilidade. Então, você contrata o X IOPS, a gente vai te entregar aquele X IOPS, se não entregar é uma multa, um pênalti, a gente te compensa. Vou passar rapidinho aqui. Na parte de computação, a gente oferece servidores de bare metal. Você pode realmente ir lá e escolher um bare metal, um hardware gigante, para você rodar seu workload, VMs, container, parte de functions. A gente trabalha com 2 flavors aí de processador, tanto com AMD quanto Intel Xeon. Então a gente tem, o AMD sempre vai ter um preço um pouco mais barato, e a gente te entrega disco na barriga da máquina, ou você tem nos outros tipos de storage, usando NVMe ou disco SAS também. Falando de armazenamento, a gente tem armazenamento local, que é o disco na barriga da máquina, tem o Block Storage, o File Storage, Object Storage, Archive. Então, tudo que você conhece que tem nas outras clouds, a gente também tem aqui na cloud da Oracle. Parte de redes, a mesma coisa, a gente tem o Fast Connect, que é aquele link que a gente se liga direto, o teu data center on-prem, na cloud. Parte de load balance, a gente tem também com vários, você pode escolher o tamanho do seu load balance, Service Gateway, DNS. Falando na parte de governança, mais o mesmo, né? Controle de acesso, gerenciamento de custos, você consegue saber exatamente o que você está gastando, aonde. A gente tem uma coisa bem legal que chama Compartments, que você coloca, você separa logicamente aqueles... O Ricardo não vai parar de ficar mandando no WhatsApp mesmo, né? Teste. Você consegue separar e depois conseguir tirar um relatório dos custos só daquele compartment. Eu acho que é bem legal. Parte de banco, onde a gente nada de braçada, a gente tem a parte de computação na nuvem, bare metal, a gente tem o DBCS, que é o Oracle como serviço. Você pode contratar um Exadata na cloud como serviço, pagar por ele por hora, então é bem interessante. E tem a parte de Autonomous Database também. Os caras vão ficar mandando aqui, eu vou fechar o WhatsApp, vocês me desculpem a indelicadeza dos meus amigos que estão aí do outro lado, eles ficam mandando WhatsApp para atrapalhar. Então, perdão, eu vou continuar aqui, tá? Falando um pouco de container, a gente tem o OKE, que é o nosso serviço de container. E o bem legal, o que o OKE tem, que é uma coisa que a gente acha que é bacana, eu pessoalmente gosto bastante. Você está rodando, quando você sobe um OKE na Oracle, tem 2 coisas. Você está rodando o Kubernetes puro do Google, não é uma coisa que a gente pegou, mudou e está dando para você. Então é o OKE puro, então é muito fácil você sair se você quiser. E você só paga os nodes, o master node você acaba não pagando. Então isso é uma vantagem bem bacana de usar o OKE aqui. E agora vamos chegando na parte legal aí, que é o Oracle e a VMware, essa parceria da Oracle e da VMware. O que é o OCVS, né? É uma solução Oracle Cloud com VMware. Então é um produto da Oracle que ele vai ter lá dentro da Oracle Cloud, dentro do nosso ambiente, todo o SDDC da VMware. Eu não falo de SDDC, eu vou falar um pouco mais pra frente, mas é basicamente vSphere, vSAN e NSX. Então você vai subir lá a tua solução, você vai ter tudo que você teria on-prem.
É uma solução que é vendida pela Oracle e pelos parceiros da Oracle. Outra coisa que é bem interessante, que o suporte a esse serviço é um suporte feito pela Oracle, tá? Então o primeiro e segundo nível é feito pela Oracle, e quando é algum bug, alguma coisa que tem que escalar, isso aí a gente faz o handover para a VMware, então isso é uma coisa super, que eu acho que é bacana, porque se eu tenho um problema, eu não preciso, foi a Oracle que me vendeu, mas aí eu tenho que ligar para a VMware me ajudar. Não, a Oracle que me vendeu, ela que se vire para me ajudar aqui com o suporte. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana. Você paga por mês, tem esse compromisso obrigatório de 1 ano aí de créditos universais que a gente tem que ter, porque vocês vão ver lá para frente que é uma solução bem robusta. Agora já tem, acho que está no roadmap para sair nos próximos meses, para você realmente fazer a compra por mês, mas a maioria dos clientes que vão utilizar isso, você não vai utilizar isso por 1 ou 2 meses, a não ser raras exceções, mas a maior parte de quem vai usar isso vai usar por bastante tempo. Aqui é um diagrama bem high level da solução, né? Então, o que a gente tem? Aqui eu te entrego a parte lá no CI, lá quando eu falei que a gente tem os bare metals, então eu entrego 3 bare metals, são 3 máquinas muito grandes, gigantes, com bastante memória, disco NVMe na barriga da máquina. Em cima a gente vai te entregar o vSpherezão, que você já conhece. A parte de rede, quem vai cuidar vai ser o NSX, e o armazenamento vai ser o nosso amigo lá, o vSAN da massa, que todo mundo já está careca de saber o que é. E aí lá em cima eu vou rodar os meus workloads. Uma coisa legal que é o quê? Quando eu subo essa infraestrutura aqui dentro do CVS, eu estou do lado, que eu posso falar, nem na hora que a gente chama disso de VCN, mas se você quiser extrapolar para a sua VPC, a tua rede na cloud, você sobe isso dentro de uma VCN e você pode consumir os outros serviços do OCI de uma forma muito rápida, porque você está ali do lado, na mesma rede, você não está dando salto, não está saindo da rede da VMware para ir para a rede da outra cloud. Não, você está rodando dentro da mesma rede. Então, o que é um cenário muito comum? Eu trago o ambiente que eu tenho on-prem aqui para dentro. Geralmente eu estou rodando banco, que seja banco Oracle virtualizado aqui. A gente sabe as dificuldades de rodar um banco Oracle virtualizado. Eu posso simplesmente matar essa parte de virtualização do banco Oracle, jogar ele para um DBCS aqui e consumir esse serviço. E aqui eu vou deixar só as aplicações mesmo. Então eu tenho o melhor dos dois mundos. Seguindo aqui, então, falando um pouco de benefícios, esses slides são um pouco dos slides aí do pessoal de marketing, de produto. Então, o que for aqui, bullshitagem de marketing, eu vou passar rápido. Tá? Então, o que a gente fala de benefício? Tem a flexibilidade da nuvem para você dar o seu... Oi? Eu vou interrompendo aí, tá? O pessoal vai perguntando. Pergunta boa. Eu não sei se o pessoal Érico aí perguntou. Já vou falar de licenciamento lá. Beleza. Maravilha. Essa é a pergunta que todo mundo faz. Essa tá lá na frente. Falando de benefícios, então você tem a flexibilidade da nuvem, né? Você consegue crescer host, diminuir host no momento que você quiser. Parte de controle, eu vou entrar mais a fundo nisso, mas o que acontece? Você é o dono daquele ambiente. Quando você faz o deploy, eu costumo dizer que eu entrego a chave do ambiente para você e depois a Oracle não vê, a Oracle não sabe o que está rodando lá, o que tem. O meu trabalho como Oracle passa a ser realmente garantir a tua disponibilidade, que aquele ambiente onde você está rodando, ele permaneça rodando. Mas o que tem lá dentro é você que vai gerenciar, você que vai cuidar. Se você precisar fazer um patch, alguma coisa, você decide quando você migra de versão, quando você instala, quando você retira, o que você fizer. Você tem um root do SX na sua mão, coisa que nas outras clouds você não tem. Então, falando aqui, vou pular isso aqui, a experiência de nuvem híbrida, assim, o que aquilo a gente já conhece. Né? Então, você consegue aumentar e diminuir seu ambiente, isso não é novidade para ninguém. Vou falar um pouco mais aqui em detalhe, realmente, da solução. O que a gente te entrega? Vou lá, quero usar o OCVS. Você pode escolher, isso é uma coisa que eu também acho bem legal e não existem nas outras clouds, pelo menos até onde eu sei. Você pode escolher qual que é o flavor de qual a versão
do SX que você vai usar, a gente sempre mantém 2 versões. Então, a gente não colocou a 7 ainda, ela está no roadmap porque a gente entendeu que não tem tantos clientes pedindo ainda para usar 7, mas então a gente vai sempre ter 2 versões, então tem o 6.5 e o 6.7, que você pode escolher. Te entrega o NSX, já usando o NSX-T, e o vSAN compatível com a versão do SX, do vCenter que você escolheu. Falando na parte de hardware, né? Eu tenho que começar sempre com no mínimo de 3 nós no cluster. Todo mundo sabe que o vSAN só funciona com no mínimo 3 nós. Vai ter o Ricardo que vai falar. Será? V7 nodes, mas depois vocês sabem o problema todo que dá nisso. Mas a nossa solução, por enquanto, o mínimo são 3 nós. Então a gente vai te entregar aí essas 3 máquinas com 156 OCPUs, que é uma medida que a gente usa, para ficar Isso aí são cores físicos da máquina mesmo, 2 TB de memória e 153 TB de disco NVMe na barriga da máquina. Então isso daí é o que você, de largada, é o que você vai sair para poder usar. Me perguntaram aqui qual é a arquitetura, qual que é o hardware. O hardware é esse. Esses servidores, eles usam processador Xeon 8160 Platinum, se eu não me engano, mas é uma coisa assim. São processadores muito grandes, com desempenho muito, muito bacana. E aí, eu gosto bastante desse slide, que é o seguinte, fique aí, porque o que a gente costuma falar até dentro da Oracle, quando sempre que eu vou falar para um cliente. O CVS é somente o VMware. É o mesmo VMware que você já está acostumado a utilizar dentro de casa. Então, todo investimento que você fez de conhecimento, treinamento, tudo que você já conhece do nosso vSphere tão glorioso e amado que a gente tanto gosta, dentro da sua casa é o que você vai ter, a mesma experiência que você vai ter rodando na nuvem Oracle. O que vai mudar é que o servidor não está ali do lado, quando cair você não vai poder dar um chute, porque ele vai estar na nuvem, mas a solução, o software rodando é exatamente o software que você tem dentro do teu ambiente on-premises dentro de casa. O que a gente vai, esse slide já falei, o que a gente faz o deploy, né? E aqui explicando um pouco mais. A gente vai fazer o deploy, que a gente tem que configurar lá. Eu vou usar uma VCN que eu já tenho, ou criar uma nova, a gente sempre sugere que crie uma nova. Ele vai criar as subnets e as VLANs. O processo ele vai instalar o vSphere, vai instalar o vSAN, vai instalar o NSX, vai instalar o vCenter, o NSX Manager, vai fazer toda essa configuração, adicionar. Então, o deploy desses 3 hosts aí, ele demora por volta de 2h30, 3 horas, o deploy completo, até dar o verdinho lá, a telinha verde, para você já poder utilizar. E quando termina, você vai receber lá os URLs do vSAN, do vCenter e do NSX Manager, as credenciais para você trocar. Eu vou até mostrar a tela aqui para vocês. E você vai ver toda a configuração de rede, então você vai ver os seus hosts, aí você pode adicionar um host, tirar host. Então esse é o processo quando a gente faz o deploy, que no final você acaba recebendo. Essa aqui é a telinha, então quando termina aqui ele fica verdinho, então aqui, como eu falei para vocês, o que ele entrega, né? Entrega a URL do vCenter aqui, eu consigo acompanhar, eu vou mostrar a tela de verdade, isso aqui é só um print, mas esse é o que você vai ver. E aqui o que acontece? Outra coisa que eu acho que é bastante bacana da nossa solução eu faço esse provisionamento, esse controle, esse gerenciamento dentro da console da Oracle Cloud. Eu não preciso ir numa outra console para acessar alguma outra coisa, ter 2 logins, não. O mesmo login que você usa para consumir o serviço de Oracle Cloud, você vai usar para gerenciar o seu SDDC dentro da Oracle. E aí você deve estar perguntando, né? Tipo, quais são os casos de uso? O que a gente vai utilizar? Para que eu vou utilizar o CVS? A gente acabou mapeando, eu acho que isso também você vai ver isso em outras clouds também, mas onde que você vai utilizar? Né? Primeiro você precisa estender seu data center. Então, o meu data center já está com
tá ficando pequeno, eu preciso crescer, não tenho grana para ir lá e comprar mais hardware, consigo estender ele na cloud, então eu fico com o que eu tenho aqui dentro, estendo, se eu precisar eu diminuo, então você consegue utilizar, esse é um grande caso de uso. Outro caso de uso é a parte de DR. Preciso ter um DR, o que eu vou fazer? Vou contratar um colocation, outro lugar, comprar máquina, hardware, 90 dias para me entregar. Não, vou lá, subo na cloud. Preciso migrar o data center. Estou com um cliente agora, é justamente isso. O cara tem que integrar o data center dele no fim do ano. O que ele vai fazer? Ele vai migrar, fazer um lift and shift, a gente chama, ele vai desligar aqui e vai subir dentro do OCVS. E ali a capacidade sob demanda é aquilo que eu falei, né? Sei que eu vou precisar fazer vou ter um crescimento de workload muito grande, só por um tempo eu consigo ir lá e utilizar isso. Aldão, Oi? até pegando um gancho aí, talvez, né? Tem uma pergunta aqui, assim, tá atrelado um pouco aí, né? É possível estender aí os produtos VRA, VROPS, nessa estrutura? Você pode utilizar, você pode instalar o VRA, o VROPS, você pode instalar Horizon, você pode utilizar o que você quiser lá, pode usar Vim, Zerto, o que você quiser, o que você tem dentro. Se funciona no teu vCenter dentro de casa, no teu ambiente vSphere dentro de casa, ele vai funcionar lá. Não tem limitação alguma e você realmente pode instalar, porque você tem um root do ESX. Então, não tem nenhuma limitação. O que funciona on-prem vai funcionar lá exatamente igual. O SLA aí que comentaram, você sabe o SLA de substituição em caso de falha de um host. Não sei te dizer agora de cabeça, mas é um SLA bem curto. Qualquer coisa que eu falar aqui, eu acho que vai ser besteira, eu prefiro olhar e te respondo, tá, Arles? Foi o Arles que perguntou isso, né? Não, foi outro. O Arles está perguntando custo. Vou falar um pouco de custo lá na frente, tá? Leandro Matos, tem uma ferramenta Sizer e TCO para ajudar a estimar o número de hosts necessários? Não, Leandro, infelizmente a gente ainda não tem. É uma coisa que eu pentelho os gerentes de produto semanalmente, que a gente precisa disso, e vou te falar assim que até a gente dentro de casa tem que se esforçar bastante para criar um sizing de uma maneira bacana. Isso não sei nem te falar se vai entrar em roadmap por enquanto e quando, mas é uma coisa realmente que a gente precisa. E amanhã eu tenho uma reunião com esses caras, que a gente tem uma reunião semanal, eu vou colocar esse ponto lá. Eu estava apresentando lá de OCVS e me pediram uma ferramenta de Sizer. Já vou falar. Questão de DR. O cliente precisa ter licença de SRM? Sim, precisa. A mesma coisa que on-prem. Quais os serviços da OCI que se integram com o CVS? Qualquer um ou todos. O que você precisa? Por exemplo, se eu tenho lá, eu preciso utilizar, eu quero consumir o banco no DBCS. Eu posso rodar lá, eu estou na mesma VCN, na mesma rede, eu vou conseguir consumir o serviço. Quero consumir alguma coisa que esteja rodando num compute. Vou consumir autônomos, a mesma coisa, tá? Então, todos os serviços que você tem dentro da serviços OCI, você consegue integrar. Tem uma pergunta no início lá, Valdão. O VRealize... então... Do EXI, não sei. Isso eu vou falar lá para frente. VM ou NSX, não sei o que foi essa pergunta do Ulisses. Então. Se você puder especificar mais como aí, fica o licenciamento do VRealize? Do mesmo licenciamento que você faz hoje com a VM, Arles, não muda. É possível montar um stretch de cluster entre diferentes DCs? Por enquanto, ainda não. Terzi, o Rodrigo Terzi é o Terzi da firma lá do Ricardo, né? Terzi, bom ter você por aqui. Seja bem-vindo. Aí, esse nome não colocou. Julian Rui. Falei certo? Qual o esforço para migrar do OCI IaaS para o CVS, tecnicamente falando? Olha,
Não sei te responder, eu nunca peguei um caso desse, de fazer o contrário. Eu já fiz algumas coisas, a gente já tem algumas coisas desenhadas e acontecendo para ligar de VMware para o OCI, para o compute de OCI, mas o contrário não. Arrisco a dizer que, dependendo do que você estiver rodando em OCI, vai ser mais barato do que você rodar no CVS, tá? Então tem que entender seu caso, se quiser, me chama amanhã no Zap que a gente troca uma ideia. Qual o custo mínimo? Vou falar lá na frente. Bom, deixa eu seguir aqui, senão vou estourar o tempo do Amaury. Falando aqui de novo de user case, né, a parte de expansão de capacidade do meu data center, o que eu já tinha falado um pouco lá. A parte de recover, não sei se vocês lembram, no começo eu falei que a gente tem o nosso serviço do Direct Connect, que todo mundo conhece lá da outra cloud, a gente é o Fast Connect, então a gente sempre recomenda ter um Fast Connect ligando os dois data centers, tanto para DR, principalmente, né, para DR ou para uma migração, nem que seja uma contratação temporária, mas é importante ter o Fast Connect, senão você vai acabar ficando limitado aí nos 250 GB, 250 MB do IPsec, mas se você quiser fazer com o IPsec também dá para fazer. Legal. E aqui, falando um pouco dos benefícios, eu gosto bastante disso aqui. O que acontece? Por que o nosso serviço é legal e eu gosto tanto dele, eu acho que vocês precisam conhecer de verdade. Você tem controle dedicado total dentro do seu ambiente. Isso, para muitos clientes, é muito importante. Um caso que pode dar problema. Estou rodando lá o meu VMware na outra cloud e aí rolou lá uma atualização. Eles falam, decidi que tem que atualizar. O cara vai lá, ele vai marcar com você, vai ser tal dia e tal, e vai atualizar. Imagina se você tem o seu Vim lá rodando, o seu software de backup, e ele ainda não está homologado pela versão nova. O que acontece? Seu backup quebra. Ou você tem um plugin no vCenter, alguma outra ferramenta que você está usando e ele não foi homologado ainda para a versão nova. Vai quebrar. Aqui não. Aqui você decide quando você vai fazer essa atualização, quando você faz o upgrade, quando você aplica a patch. Isso acho que é uma coisa muito legal. As mesmas ferramentas que você utiliza dentro de casa, on-premise, você vai conseguir utilizar no CVS sem nenhuma sombra de dúvida, sem nenhum problema. Migração é simplesmente tirar a VM de um lado para o outro, você não precisa fazer reengenharia em nada, não precisa mudar nada. Parte de performance, a gente tem, vocês vão ver mais para frente o comparativo, a gente entrega mais CPU do que as outras ofertas de cloud, falando de VMware em cloud, você vê que a gente integra maior número de CPU, mais memória, então a gente tem mais capacidade. E isso que eu acho também que é legal, que ele está disponível globalmente. No GA, no dia que foi lançado o produto, foi disponibilizado, ele já estava disponível para ser executado aqui em São Paulo. A gente já tem alguns clientes rodando aqui em São Paulo. Eu tenho um cliente que eu estou rodando aqui em São Paulo, que eu fiz o DR dele em Ashburn, que é a nossa região mais próxima nos Estados Unidos. Então, ele está disponível globalmente. As outras clouds, você sabe que demora para chegar aqui e o preço é diferente. Se você quiser rodar o mesmo workload em São Paulo e na Virgínia, vocês vão ver que vai ter uma diferença de preço aí bem considerável. Aqui é o mesmo preço. Então, acho que é muito interessante essa nossa solução. Esse slide eu já mostrei para vocês. Legal. Aqui um comparativo bem rapidinho. O que a gente entrega? A gente entrega o NSX, vSAN, vCenter, vSphere, tudo. A gente, por enquanto, ainda não está entregando HCX, a gente ainda não tem, mas isso está no roadmap futuro aí de utilizar o HCX. Se o cliente tiver HCX dentro de casa, ele quiser usar, ele pode utilizar, não tem problema nenhum, mas hoje não é uma solução que está embarcada. Falando de suporte, o suporte nível 1 e nível 2 é com a Oracle, não é dividido, então não é um suporte de terceiro, é um suporte com a Oracle. Se der problema, você vai lá e briga com a Oracle. A parte de patch, upgrade, é o que eu já falei, você decide quando você vai fazer isso
na melhor forma para você que vai decidir isso. E aí, falando de configuração, né? A gente entrega esses 3 bare metals do NCIO aqui, cada máquina dessa tem 52 cores, 700 GB de memória, 51 TB de storage de cada máquina. Então, eu vou crescendo por nó. Aqui é um comparativo que vocês vão ver tanto com a AWS, Google e Azure. Então, se vocês olharem, a gente é o que entrega o maior número de core por máquina, por host. E o que acontece, por exemplo, tem essa solução da AWS, se você utilizar esse hardware, o R5, que é o maior, ele não tem disco. Você tem que usar EBS, tá? E você paga pelo OBS. Então, tem que fazer as contas. A gente está bastante competitivo aí no mercado. Chegando aqui, falando de pricing. O que acontece? O CVS é vendido pela Oracle e pelos parceiros e ele é consumido via Universal Credits. Para quem não conhece, o Universal Credits é o dinheirinho da Oracle, que ele tem lá um fator que é o dólar, não é o dólar atual, é o segundo dólar mais barato do que o dólar comercial que tem hoje. Então o cliente vai lá e faz essa compra de Universal Credits. Falando de price, né? Hoje esse é o valor, então eu te entrego, no fim das contas, vai dar 23 mil dólares aí, ou dólares? Não, desculpa. Ai, gente, fugiu aqui, eu já vou pegar. Mas são 151 dólares por CPU. A gente multiplicar isso aqui por 156 e dá para ver o valor. Ah, tá aqui, ó. É isso mesmo. São 23 mil dólares por mês, o mínimo. De largada, porque você precisa ter os 3 hosts para começar. O preço ele já tem as licenças do vSphere, do vCenter, do vSAN, do NSX, então já tem tudo lá. Muito importante, não dá para trazer, não dá para fazer o BioWell das suas licenças de VMware que você tem hoje. Então, mas eu já gastei com VMware, eu já comprei. Não dá para trazer, tá? Então, e nenhuma cloud oferece isso é uma limitação da VMware. É legal reclamar com eles lá, mas eles não permitem. E aí, já está no price list, e esse é um dos poucos produtos dentro da Oracle que não permite desconto. Por questões contratuais e comerciais, a gente não tem um desconto, não consegue aplicar um desconto em cima disso. Então, é a partir daí que a gente começa. Falando de licenciamento de Oracle, não muda o licenciamento de Oracle. Então, a mesma política que existe hoje da Oracle para rodar em ambiente virtualizado é a mesma política que vai ser aplicada para rodar dentro do OCVS. Então, como eu licencio o banco on-prem, é o mesmo jeito que eu vou licenciar o banco dentro do OCVS. Por isso que a gente sempre tenta, quando possível, sugerir para que o cliente, em vez de ele rodar o banco dele dentro do OCVS, vai para o OCI e consome nativo, vai ser muito mais barato para você. Tem casos que não tem jeito, tem casos que o negócio está amarrado, ou a versão do banco antiga que o cara está usando, ele vai ter que licenciar da mesma maneira que ele licencia hoje. A mesma coisa vai ser para WebLogic ou para Microsoft, o mesmo licenciamento que você tem hoje do seu ambiente on-prem é o que vai ser aplicado dentro do OCVS. Tá? Então, respondi aqui o Érico, respondi o Arles. Já existe algum caso no Brasil referente ao Horizon utilizando? Daniel, Horizon eu não sei, eu sei que lá fora tem até uma arquitetura de referência de cliente já rodando Horizon em cima de OCVS. E procura que a gente converse, para falar melhor com você. Como ficou o licenciamento do Oracle, eu já falei. Existe diferença nos custos da subscription por mais de um ano? Leandro Matos. Deve ter, tá? Mas isso aí já é uma coisa comercial, aí eu não sei te dizer que eu, como pré-venda, como cloud engineer, não entro nesses
nesse pântano que é a negociação comercial, tá? Eu não entro nessa parte, então não sei te dizer. Talvez tenha uma diferença de custo se tiver para mais de um ano, mas eu não sei te dizer. Existe algum case rodando no Workspace ONE? Também não que eu saiba. Do mesmo jeito que já tem Horizon, eu posso perguntar, Rafael me cobra também, eu posso perguntar se tem algum. Enquanto o Amaury estiver fazendo a apresentação dele, eu vou ver se os caras ainda estão lá o gerente de produto, ele ainda está no Slack aqui, eu pergunto, tem que tirar essas respostas, senão eu entro em contato com vocês depois. Seguindo aqui, quase acabando meu tempo também, suporte é aquilo que eu já venho falando, suporte é feito pela Oracle, suporte que seja de terceiro nível, vai ser feito um handover para VMware, mas a Oracle acompanha. A Oracle tem uma figura, um papel de uma pessoa que é o CSM, que é o cara que fica dentro do cliente acompanhando o dia a dia dele, então tem uma pessoa que vai te ajudar a escalar se precisar. Mas esses casos de terceiro tier que vão para VMware são realmente bugs, alguma coisa que deu problema mesmo e aí precisa ser escalado. O mais que eu tenho para mostrar aqui para vocês, então aqui é só um overview, acho que eu já falei. Mais informações, deixa eu só mostrar, deixa eu parar aqui a minha apresentação e eu vou mostrar uma telinha aqui para vocês que eu acho que é legal. Demo? Quase. Tava esperando isso. Eu não espero nada menos que isso, cara. Gente, quase isso. Então aqui eu coloquei os links. Eu falei, aqui a gente tem esse site que é o Architecture Center. Aqui vão ter coisas de várias outras soluções da Oracle, mas aqui tem realmente, aqui o que eu selecionei aqui foram as da VMware. Se você digitar VMware aqui ou seguir esse link, você já vai cair aqui dentro. Então ele vai te mostrar como faz, tem arquitetura. Isso aqui está sempre sendo alimentado. Então, ó, como consumir outros recursos utilizando a CVS, deploy de Vim, deploy de Zerto. Então aqui a gente, como consumir o Autonomous Database, então a gente está sempre colocando, eu estou trabalhando num paper desse para colocar aqui também, então tem bastante coisa aqui para vocês consultarem, eu indico bastante. Que mais? Tem esse outro link aqui, que é desse Oracle Cloud Blog, é o ocblog.com, do Richard. Esse cara ele fez um comparativo bem bacana das ofertas, tá? Então, ele realmente planilhou o que cada oferta entrega, tamanho, as availabilities regions, aqui tem bastante coisa, tá muito bacana esse post. Eu queria ter escrito esse post, mas eu não consegui. Então eu recomendo bastante para vocês darem uma olhada. Quem tiver, o que tem lá, que não tem aqui, vocês conseguem olhar. Ele vai falar preço de Frankfurt, da região de Frankfurt lá, comparando, justamente porque ele está na Europa, mas ele também fala de Virgínia aqui. Levando em consideração de Oracle, o valor não muda, tá? Independente da região, aqui vocês conseguem ver que o valor ele vai flutuar de acordo, por exemplo, aqui na Virgínia já começa com 37, lá em Frankfurt é 45, aqui o preço é o mesmo. Então, vale a pena olhar isso daqui. E aqui eu vou mostrar para vocês as telinhas. Eu não consigo provisionar um aqui, porque, como eu falei, demora 3 horas para provisionar e eu não tenho crédito suficiente para isso aqui na minha conta. Então, para quem não conhece, vocês estão vendo a minha tela? Legal. Sim, estamos. Beleza. Essa aqui é a console do OCI, do Oracle Cloud, tá? Então, o que eu tenho aqui, toda a parte tem a minha parte aqui de compute, block storage, e aqui embaixo eu tenho o VMware Solution. Eu clico aqui, ele vai abrir. Então aqui eu posso criar um SDDC aqui, e aí eu vou colocar todas as informações, uma chave SSH pro SX, aonde eu vou fazer o deploy, qual a versão do VMware que eu quero, quantos hosts eu quero de saída. Olha que eu vou mostrar para vocês o que já está deployado. Eu gostaria muito de poder mostrar o deploy para vocês,
mas não consigo. Eu tenho até um videozinho, eu pensei em mostrar, mas acho que não vale a pena, porque não é nada de outro mundo o deploy disso, tá? Mas só vou mostrar aqui para vocês. Ó, meu tempo, hein? Quase lá, tô quase lá. Então, o que eu tenho aqui? Ele vai mostrar a versão que eu estou usando. Então, aqui eu tenho o caminho do vCenter, do IP, do NSX, aquilo que eu mostrei para vocês, os hosts. Aqui eu tenho as redes. Então, ó, eu vou ter os uplinks do Edge do NSX, vou ter a rede de VTEP, do Edge, o VTEP do NSX, a rede de Vmotion, vSAN, a rede do vSphere, e tenho a rede de overlay, que é onde rodam as VMs. Aqui é os work requests, se eu quiser deployar mais alguma coisa. Então, essa é a carinha. Se eu quiser aumentar, preciso fazer quero um host novo. Eu venho aqui, create este host, ele vai fazer o deploy do host. Vai demorar em torno de entre 40 minutos e 1 hora. E ele já vai deployar e já vai adicionar lá no vCenter para você. Mesma coisa, se eu quiser matar, eu venho aqui, dou um terminate no host, ele vai matar o host, tirou o host do teu vCenter. Tá? Então, acho que é muito fácil de utilizar aqui, você não precisa logar em outra console, de ter um outro login com uma outra empresa. Se eu quiser vir em compute aqui, ó, e lançar uma instância nova, eu já faço por aqui. Então, tá tudo dentro da mesma console, como o pessoal gosta de falar, the single pane of glass, né? É tudo a mesma coisa. Então, vou voltar só lá para o meu slide, que eu tenho mais 2 slides para mostrar para vocês. Aqui. Boa, vocês já estão vendo meu slide. Quero só falar rapidinho, para quem não conhece, a gente tem uma opção que é o Always Free. Então, você vai lá e se registra na Oracle Cloud. Você vai começar com $300 para você utilizar durante o trial. Terminou os 30 dias, e você tem vários serviços que são de graça para sempre, e são de graça para sempre mesmo. Pode ter 2 bancos autônomos aí com 20 GB, pode rodar 2 VMs com GB de memória cada um, é o menor shape que a gente tem. Você vai ter 100 GB de block storage, 10 GB de object storage, 10 GB de archive. Então, 10 GB de object storage é bastante coisa. Você vai ter o load balance de 10 MB, que é o menor que a gente tem, e é totalmente de graça até 10 teras de transferência de dados outbound. Como eu falei, a gente não cobra dados outbound. Você pode rodar o teu site lá, rodar o que você quiser ali, e se você não passar dos 10 GB, você não vai pagar dados de outbound. Se rodar numa VM, você não vai pagar aquela VM, tá? Então, é bem bacana e é de graça mesmo, gente. Ele não para de funcionar mesmo. Quem quiser tentar, é só acessar o cloud/free, fazer o cadastrinho lá e bala, já pode começar a usar. Eu convido vocês a utilizarem, a conhecerem. Tirando o crachá, assim, quando eu entrei na Oracle, eu me surpreendi bastante com a maturidade dos serviços, e eu já estou há 6 meses na Oracle, e estou acompanhando a evolução. Volume de produtos e features e coisas novas que estão sendo lançadas. A gente sabe que a gente tem um mercado gigante para correr atrás, tem muitas coisas que a gente ainda precisa chegar para se igualar aos outros ou para ter todos os serviços exatamente iguais, mas a gente está correndo atrás e, assim, vale a pena olhar. Eu sei que algumas pessoas aqui já conhecem o Rodrigo, o Arles, outras pessoas fizeram um workshop, eu vou até falar no outro workshop que vai ter daqui a pouco, que vale a pena conhecer. Ah, não vou usar, não quero usar, beleza, não usa, você é livre para isso. Mas, pelo menos conheçam. Para vocês que são de consultoria, tenham mais essa ferramenta no seu arsenal. Vou desenhar um projeto, olhe também a Oracle Cloud. Eu garanto que você vai se surpreender, tá? E falando de verdade, sem falar
não é sem a propaganda. Eu me surpreendi, eu confio no produto. Mais uma pergunta aqui antes da gente finalizar. Consigo colocar no SX no Brasil e outro na Virgínia? Não, porque a gente não tem na Virgínia, a gente tem em Ashburn, na Virgínia é o Watercloud, mas também não, você não consegue fazer. O que você consegue é fazer um deploy de um SDDC em uma região e o deploy do outro SDDC em outra região. Então, por exemplo, aqui, é que eu parei a tela de novo, mas aquele que eu mostrei para vocês, eu estava em Ashburn. Se eu mudar a região para São Paulo, não vai aparecer. Então, quer dizer que lá não tem, mas eu consigo fazer o deploy de SDDCs diferentes em regiões diferentes. Tá? Mas ter uma perna em cada um, eu não consigo. O que eu tenho são os Availability Domain, né, os nossos ADs, que aí, por exemplo, hoje em São Paulo eu só tenho um, então eu não consigo escolher. Quando eu estou em Ashburn, eu consigo escolher os ADs onde eu vou fazer o deploy. Tem algum treinamento, certificação? Por enquanto não. Nem treinamento formal e nem certificação, tá? Quais serviços Oracle permite a utilização de operações de backup e restauração para dentro do ambiente Oracle? Leandro, não peguei a sua pergunta. Faz de novo aí enquanto eu vou seguindo. Último jabazinho. A gente faz toda quinta-feira, que a gente chama de OCA in Pocket. É uma conversa de 30 minutos, onde cada um do time, isso é uma coisa que a gente é cobrado por isso, e o pessoal, a gente faz e é bem legal, já tem uns 6 meses fazendo isso. A gente, cada fala sobre um tema, 30 minutos. Eu vou falar na quinta-feira agora, acho que é dia 3, sobre como ir para a Oracle Cloud utilizando o VirtualBox. Veja só, vou falar de VirtualBox. Pois é. Micreiro? Micreiragem manda lembranças, hein? Não perda. Mas é legal, já falei de outras coisas também. Depois vai ter no dia 10, vai ter a Érica, que é a nossa rainha do banco de dados. Aí ela manja tudo de banco de dados, falando sobre começando projetos de engenharia com dados na cloud. Depois a gente vai ter, isso aqui é bem legal, dia 14, é um workshop, é o que a gente chama de OCI Fast Track. Ele começa às 9 da manhã e vai até 6 horas da tarde, ou 6 horas da noite. Totalmente de graça para participar. A gente faz, como se fosse, não posso falar que é um treinamento, mas é um workshop onde você vai realmente botar a mão na massa. A gente vai te explicar todos os pormenores, todos os serviços, principais serviços que a gente tem dentro do OCI, e vai te mostrar como usa. Tem laboratório para você fazer, você vai ter uma conta lá para você, a gente provisiona a conta para você, e você vai acompanhando. No final do dia, você vai sair de lá pelo menos entendendo, é assim que funciona, é para isso que serve cada coisa. Recomendo demais vocês fazerem. É só se inscrever nesse link aí. E assim, tem um limite de pessoas, eu não sei como está hoje, então corre para se registrar lá, e vale muito, muito, muito a pena. Várias pessoas que, quando a gente, no ano passado, no ano fiscal passado, 2, 3 meses atrás, a gente estava com aquele esquema de certificação gratuita, quem fez o Fast Track depois conseguiu passar na certificação assim, muito, muito, muito fácil. E finalizando, o que mais? Vai ter mais um outro do Pablo falando de blockchain no dia 17, e no dia 24 de setembro tem o Campelo falando de storage, tá? Tudo isso está nesse link. O CA in Pocket, lá tem agenda, vocês vão conseguir ver tudo o que vai ser falado e como se registrar. Se registrou em um, você consegue participar em todos os outros. E aí, vou abrir para perguntas, eu acho que eu já consegui responder quase todas. O Leandro aqui, ó. Como fazer backup e restauração das VMs no OCVS? Leandro, backup. Você pode fazer de várias maneiras. Do mesmo jeito que você faz hoje lá com o teu ambiente on-prem. Se você estiver utilizando alguma ferramenta que conversa com o nosso Object Storage, com o nosso EC2, você consegue fazer o backup lá para o EC2. As que são homologadas é o NetBackup e o Commvault. Essas duas são homologadas para gravar dados lá dentro do nosso
Object Storage, o nosso S3. O Vim ainda não é. Outra maneira que você pode fazer backup é fazer o backup dentro de uma VM lá e depois transferir os dados do backup para o Object Storage dentro do OCI, dentro do OCI. Então tem várias maneiras de você fazer esse backup. De novo, o mesmo jeito que você utiliza hoje on-prem, você vai conseguir utilizar no CVS. Tem uma outra solução que você pode utilizar, o Zerto para fazer isso. Você pode ter um negócio que chama o Storage Gateway. Você pode utilizar o Storage Gateway como um proxy para guardar os dados dentro de Object Storage. Então tem várias maneiras para fazer. Espero que tenha respondido a sua pergunta e depois a gente pode conversar. Você é de casa, pô, manda um WhatsApp aí e a gente troca ideia. Depois também, né, Valdão? Se alguém quiser mais alguma pergunta aí, pode fazer no Q&A, o Valdão vai... Acho que você vai ficar aí, né, Valdão? Pô, eu vou jantar, vamos estar aqui. E é isso, pessoal. Agradeço demais aí a oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Não atrapalhei muito o tempo do Amaury, eu acho. Meus contatos estão aí. Me segue lá no Twitter, passa lá no blog, manda um zap, segue no LinkedIn. E é nóis, galera. Até mais. Muito obrigadão. Valeu, Valdão.